Testando aqui. Ok, vamos ver. Vamos aprender juntos. Perfeito. Boa tarde para quem já estiver. Eu estou tentando me localizar aqui. Quem estiver, se puder me confirmar que o som tá legal, que o vídeo tá legal, para a gente poder começar a conversar. Ok, 12 pessoas estão aqui. Vamos, então. Se estiver aqui, pode dar um oi nos comentários para ver. E ter certeza que vocês estão me recebendo. Ok, que ótimo. Pronto, start. Então, que ótimo. Eu fico muito feliz. Obrigado pela oportunidade. Quero agradecer a Vânia muito. Quando ela me convidou, ela me perguntou assim: você pode fazer isso? Gente, eu venho fazendo esse tipo de trabalho de compartilhar minhas horas e horas e anos de estudo sobre esta conexão entre a saúde e a alimentação. Pois bem, por que isso? Eu vou contar para vocês a historinha que deu início a esse percurso meu. Porque eu sou bióloga, tudo bem, mas eu trabalho. A minha especialidade é estar no meio do mato correndo atrás dos felinos grandes. É isso que me trouxe para o Brasil. Para quem não me conhece, eu sou francesa, eu sou radicalizada no Brasil há quase 15 anos. E o que me trouxe aqui realmente era para trabalhar no Parque Nacional do Iguaçu com a conservação das onças. É disso que se trata. Só que o meu trabalho não era pago para ninguém, por ninguém. E aí eu tive alguns problemas de saúde, né? O clima é muito diferente, enfim, eu tive que precisar ir ao teu atendimento. E eu tinha poucos recursos. E aí eu pude ver que sem recurso você não é atendida. A pessoa falou, quanto que você tem? E eu tinha R$ 120 na época. Ele falou, parece que você tem uma meningite. Olha o que o generalista falou lá do, né? E daí ele falou, quanto que você tem? Daí eu falei, eu tenho isso. Dá para fazer uma avaliação de sangue, uma análise de sangue. E para mim isso daqui foi um terror. E eu pensei, peraí, gente, eu acredito que eu não tenho direito de ficar doente. Então eu tenho que entender o que eu posso fazer para garantir que eu esteja lá no alto, para não precisar desses caras. E eu comecei a estudar muito, tá? Fisiologicamente falando, o que o corpo precisa para ficar em alta, para ficar com saúde otimizada. O que eu descobri nesse percurso foi tão uma revelação sobre o grau da enganação que essa sociedade representa, que eu falei, gente, eu não posso ficar com isso só para mim. Eu tenho que compartilhar isso com as pessoas. É um dever ético da minha alma, eu não posso. Então, eu acabei fazendo isso. Eu comecei a fazer palestras nos postos de saúde, nas universidades. Eu comecei a fazer degustações, porque tem uma coisa. Você sabendo uma coisa.
Você fazendo é outra coisa. E é uma alquimia diferente. Então, assim, ó, gente chegando ainda, talvez eu comecei um pouco apressado, mas tem tanta coisa para falar que eu não. Eu sou assim, gente. Os franceses são bem pontuais. Eles têm aqueles 15 minutos, né? Mas eu penso assim, eu quero valorizar quem chegar no horário também. Tá. Então, assim, ó, quando eu comecei a estudar, eu me deparei com vários mitos, tá? Mitos de nutrição, que é uma ciência muito nova. Mito de indústria da alimentação, ok? Não venha pensar que nessa sociedade. Bom, agora eu acho que a gente pode falar na lata, né? Que, tipo, nesta sociedade doentia que chegou a esse lugar sem volta, a gente deu conta de que as prioridades estavam erradas, certo? Ou seja, o dinheiro falava mais alto do que o coração, certo? E ali que, tipo, agora o que eu vou falar para vocês não é novidade para ninguém. A indústria que te vende um produto supostamente super saudável está pouco se lixando, na verdade, da saúde de você. O que ela quer é um cliente. E eu vou levar isso um grau a mais. Dentro do universo da saúde, que eu deveria chamar aqui universo da doença, não podemos esquecer que é um mercado e que quanto mais doente você tá, mais proveitoso é para o mercado, tá? Então, essas verdades inconvenientes, elas me davam azia e eu pensei, não. Então, eu adoro compartilhar esse meu conhecimento com as pessoas para que elas possam não sofrer as consequências de uma ignorância alimentada por milhões através de propaganda, através de televisão, através desses recados, certo? Então, assim, ó, vamos fazer um paralelo agora. Tudo certo até agora? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Falam ok lá no chat para eu saber, por favor. E continuamos. Deixa eu ver quantas pessoas. Tá tudo certo aqui? Bem. A Vânia. Obrigada, Vânia, por estar aqui, certo? Então, assim, ó, gente, a minha visão, o meu jeito de funcionar com o ser humano é a mesma coisa do que com o ecossistema, que foi o que me trouxe ao Brasil, certo? Então, assim, ó, eu não estudo a onça só, eu estudo a onça inserida no seu ecossistema. A onça em relação às outras espécies, em relação ao seu ambiente, tá certo. O ser humano é a mesma coisa. Quando uma pessoa vem para mim com problema no rim, no fígado, no estômago, onde quiser, eu não vou ficar olhando o rim dela. Vou olhando para ela como um sistema, como um ecossistema. Por quê? Porque eu sempre falo o seguinte: o corpo humano são 100 trilhões de células e 2 líquidos intersticiais, que é o sangue e a linfa. E muitos bichinhos, bactérias, vírus, muita coisa. Você é muito mais bactéria do que células. Eu vou repetir isso. Este corpo que você associa à sua pessoa, ele é muito mais bactérias do que células. Dá um tempo para essa informação sedimentar em você, para você considerar a neura que nós temos das bactérias. Gel antibacteriano, a gente passa antibacteriano, e antibacteriano aqui, antibacteriano ali. Mas a gente é mais bactéria do que célula. E aí, olha só, esses 2 líquidos intersticiais, nós temos o sangue, ele representa 25% do volume total dos líquidos no seu corpo, certo? E você tem a linfa, 75% do volume dos seus líquidos. Mas o que faz cada um?
né? Quando tu tá doente, o médico não manda fazer um exame de sangue. O sangue, eu gosto de fazer esses paralelos, é a dimensão feminina. Por quê? Porque ele traz oxigênio para cada uma das suas células. Ele nutre, regenera. Ele é muito fácil de limpar. Ele faz a volta do seu corpo rapidinho, tá? E a linfa, então, onde que ela tá? O que ela faz? A linfa é o esgotão do seu corpo. Porque, como um sistema, tudo que tu vê no micro existe também no macro. Então, uma célula também se alimenta de feca, sabia? Que nem você. Tá, mas aonde que é o banheiro da célula mesmo? Então, ele está dentro do seu corpo. E aí, o rejeito dessa célula, ele é ácido. Então, onde que ele vai? Cada canto do seu corpo tem uns, como se fosse, sabe, aquelas caçamba que eles jogam lá os resíduos? Cada canto do seu corpo tem as caçambas, os gânglios são as caçambas do seu corpo. A célula, ela joga o rejeito dela, que é um pH 3 extremamente ácido. Extremamente. pH 3 é tipo, pinga aqui e fura, certo? E aí, o que acontece? Todos esses rejeitos naturais do seu corpo, eles são eliminados através do sistema excretor do seu corpo. A linfa, ela faz isso, ela concentra tudo que tem que ser eliminado do seu corpo. Então, ela é altamente ácida. É a masculina do seu corpo, entendeu? Então, o que acontece? Você está com problema de saúde, geralmente o problema, hoje em dia, está na acidificação do seu sistema, certo? Mas se o sangue é alcalina, onde que está ocorrendo essa acidificação? Na linfa, certo? Agora, qual que é o médico que te pede uma avaliação da linfa antes de te tratar, de te atender? Olha, ainda não vi nenhum, tá? Então, assim, é muito importante que a gente faça o quê? Da mesma maneira que você limpa a sua casa, né? Tipo, o que sai do banheiro vai para onde? Se mantém para dentro da sua casa? Claro que não, né? Vai para o esgoto. As águas da pia vai manter dentro da sua casa? Não, vai para o esgoto? Certo. É eliminada. Senão, logo viraria insalubre. Agora, considera o seu corpo. É sua casa. Por onde que vai? Para o sistema excretor. Tá, mas o que é o sistema excretor? É os gânglios? Não só. Esses ácidos, eles estão encaminhados para os rins, certo? Os rins, eles conseguem fazer o pH desse lixo ácido natural passar de 3 para 6. E aí você vai eliminar pelas vias naturais, você vai urinar, você vai defecar, isso é normal. E é assim que você se desfaz das coisas que o seu corpo não precisa. Tá, e aí, qual é? Acontece que hoje em dia, pelo jeito que a gente vive, a gente está extremamente ácido e o nosso sistema excretor, como é muito lixo para se desfazer, ele não dá conta. Tu quer ver um sinal para saber se teu sistema excretor está funcionando? Olha só, dá uma olhada para sua pele. Se tem alguma manchinha que não cura, umas micosinhas que aparecem, uma micose na unha, umas rosáceas, umas coisas assim, uma dermatite, uma... Sabe como chamamos a pele? Chamamos ela do terceiro rim. Ela é o maior órgão do seu corpo e pele é um órgão e ela é o maior órgão de desintoxicação. Quando ela começa a mostrar esses sinais, é para te dizer que os dois outros rins aqui que estão trabalhando full não estão mais dando conta do ácido. Você está entrando em acidose geral. Tá, mas e daí? O que isso tem a ver com a minha alimentação? Quando você entra nesse quadro de acidose geral, como que a gente se acidifica? Ah, a gente pensa porcaria, pensa baixaria, fica estressada. Isso, verdade. Isso acidifica pra caramba. Ah, a poluição do que a gente respira. Sim. E aí outra coisa, a alimentação. Você já ouviu? Você é o que você come?
Pois é, nós somos o que comemos mesmo. Cada 7 anos o corpo inteiro se refez com base no que você botou para dentro. Botou para dentro de alimento, de líquido e, obviamente, de pensamentos, né? Então, hoje a gente vai focar nessa parte da alimentação. Por quê? Porque quando você come porcaria, uma vez ou outra, o corpo humano ele tem uma inteligência inacreditável. Se você tem um pensamento de gratidão pela manhã, seria obrigado por me aturar, obrigado por me ajudar. Porque mesmo tendo uma vida tão desconectada da natureza, comendo substâncias alimentícias, sabe aquele pacotinho de salgadinho? Não é nem alimenta aquilo. Nós temos legalmente, as empresas têm legalmente o direito de te vender uma porcaria que não é nem sequer um alimento, no nome de substância alimentícia, que tem uma porcentagem ridícula de alimento de verdade. O resto é porcaria química para garantir que você vai comprar de novo. O corpo consegue ingerir aquilo ali e sobreviver, e você continua vendo, vindo, respirando, os órgãos não entram em colapso e tudo mais, e tudo mais. Só que o que acontece? A gente está acostumado com o que eu falo da martelada no dedo. O que é essa martelada? Quando você viveu a vida toda comendo 3 a 5 a 6 vezes por dia, coisas que não prestam, mas que você nunca teve a oportunidade de comer alimentos de verdade. Você não sabe que aqueles sintomas que você sente, você poderia viver muito sem, e muito bem, por sinal, sabe? E eu falo por experiência, porque na França, onde eu me criei, a gente come muito produtos animais. Os estudos me mostraram, e o meu corpo me falou, que, nossa, eles são bastante prejudiciais à saúde. Para os animais, obviamente, para o planeta, e para a minha pessoa. Só que, como eu sempre vivi daquele jeito, eu não sabia. Eu tinha 20 anos, eu não tinha sobrepeso, eu era esportiva, eu estudo, né? Então, eu não achava que eu sabia tão pouco assim. E eu tinha, assim, desconfortos no corpo, que eu achava que isso era a vida. Problema circulatório, eu não ia direito ao banheiro, problema de vista. Enfim, eu tinha coisas até que a gente associa a idosos. Eu tinha 20 anos e eu falava para minha mãe, não é possível, sabe? Eu não estou entendendo. E aí depois eu fui me educar bem, depois eu descobri a alimentação baseada em planta quando eu vim no Brasil, em 2008. Na verdade, eu cheguei em 2006, passei super mal, tive aquela crise lá de me dar conta que o sistema de saúde eu não podia contar com eles. E foi em 2008 que eu me deparei com um documentário e o cara começa. A minha avó morreu de diabetes. O meu vizinho teve acidente cardiovascular. A minha mulher teve câncer de sei lá quê. O cara que tá correndo. E daí eu pude ver o quê? Que essa situação que ele estava pintando era a situação de todo mundo. Todo mundo tá com familiares com câncer, com diabetes, com hipertensão, com algum problema de degeneração. Quando não é degeneração do corpo, seja síndrome do intestino inflamado, doença de Crohn, câncer do cólon, câncer dos órgãos reprodutores, mulheres, ovário policístico, tumor nas mamas, enfim, várias coisas assim. Se não pega aqui, pega ali. Doença neurodegenerativa. A gente já vai ver que também tem a ver. Ok. Então, Alzheimer, Parkinson, né? Enfim, essas coisas. E, então, assim, eu me dei conta que era uma coisa sistêmica. E, olha, o paralelo. Da mesma maneira que os ecossistemas do planeta estão pedindo socorro, eu tô dando graças a Deus com essa pandemia que parou, que o planeta estava precisando respirar, e está respirando mesmo. Mas essa degeneração que eu estava observando nos ecossistemas, eu estou observando a mesmíssima coisa nos ecossistemas humanos. Nós estamos degenerando. Por quê? Porque a gente não está observando como funciona a natureza,
A gente não está respeitando as leis da natureza. Que você não acredita ou não queira saber, não invalida uma verdade. Certo? Então, assim, ó, essa desconexão com a natureza, ela está manifestada pelo nosso quadro de degeneração. Se você não reconhece a sua fonte, se você não respeita a sua fonte, você perde vitalidade, você vai, né, ficar cada vez mais enfraquecido. Isso que está acontecendo. Então, hoje a gente tem uma pandemia muito maior do que essa desse vírus, que está acontecendo, de má alimentação, que está causando uma série de dores e sofrimentos desnecessários. E ali é onde eu tenho que entrar e contribuir para poder mostrar para as pessoas que não é o caminho. Entende? Então, hoje sim, eu atendo pessoas para mostrar para elas que muitas das coisas que tu tá sentindo, tu poderia viver sem. Então, assim, eu sempre falo, um dia por vez, sabe? Tenta comer coisas de verdade. Mas no fim, então, mas por onde que eu começo? Que é alimento de verdade que eu nem sei? É maçã? Muito boa. Seguinte, ó. Uma frase que vai te ajudar a resumir isso bem. O alimento que é condizente com a harmonia da sua fisiologia. Se tu não quiser tomar o tempo de te educar agora, porque não dá tempo, apesar de que com quarentena de repente daria, você faz assim, ó. Você vai pensar, o alimento de verdade para o meu corpo, ele brota da terra. Pode escrever isso no espelho, na sua, enfim, num papel aqui na sua frente no escritório. O alimento que vai fazer bem a você. O alimento que o seu corpo vai saber reconhecer, identificar e aproveitar ao máximo, brota da terra. Certo? Além disso, se você, uma outra regrinha para ganhar tempo enquanto você estuda e se eduque, tenta comer o arco-íris. Como assim comer o arco-íris? Enche o seu prato de cores. Por quê? Porque a natureza é muito sábia. Cada cor corresponde a um tema. Tipo o que, por exemplo? Bom, o que é roxo é cheio de antioxidante. Ah, que palavrão, já ouvi, mas não sei muito bem o que é. Ok. Aqui nesse planeta, a gente sofre o impacto dos radicais livres, que na verdade são coisas que fazem você envelhecer antes da hora, por fora e por dentro. Os antioxidantes, as coisas roxas, repolho roxa, beterraba, né? Essas coisas, elas vão frear, elas vão impedir que isso daqui aconteça. Então você envelheça menos, você está com uma disposição, uau, as pessoas falam, nossa, você está irradiante. Esse é o poder de uma alimentação muito rica em antioxidantes. Tá. O que é amarelo, alaranjado? Isso é excelente também. Muito bom para sua pele, para você poder beneficiar-se do sol, que a gente, né? Ele é percebido como um vilão da história, o sol, não é? Mas espera aí, ele não é a fonte de todas as vidas? Tá certo. Então, meninas, porque geralmente são as meninas que usam protetor solar, essa é uma outra área que eu poderia estar também encostando. Mas os produtos que a gente aplica na nossa pele, que são produzidos industrialmente, outra porcaria. E sabe o que acontece? Vai para o sua corrente sanguínea. O que acontece? Intoxica você pra caramba. Então, se tu quiser te libertar pelo menos desse, você pode ir, eu vou passar para você, eu acho que tem no cartaz, o meu blog lá. Você coloca protetor solar. Eu ensino para você uma receita de protetor solar. A gente tem que aprender a se livrar dos venenos, né? Mulheres são mais alvo de veneno porque elas têm mais gestos de beleza. Porque essa sociedade está nem aí que o homem não seja Richard Gere ou Brad Pitt. Mas a mulher tem que ser Gisele Bündchen. E nunca é, porque a gente é bela do nosso jeito, certo? Mas igual ela fica lá fazendo um monte de coisa, aplique, arranque e faz, né?
Ok. Então, assim, essas porcarias que a gente aplica no nosso corpo, ele vai direto para a corrente sanguínea. Então, uma dica também, tenta aplicar no seu corpo só coisas que você possa comer. O que eu posso usar de protetor solar, por exemplo? Óleo de coco. Ah, é pouco? Sim, mas ele tem um pequeno índice de proteção solar. E outra coisa, o seu corpo precisa. Tá uma epidemia geral de carência de vitamina D. É isso que você quer para sua vida? Claro que não. A gente está vendo essa correlação entre quem tem vitamina D no corpo, que fica muito forte nessa hora. Outra coisa, alimentos brancos. Excelente para o sistema imunológico. Não é isso que a gente precisa agora? Precisamos. Então, assim, talvez você entrou nessa live pensando, ela vai dizer pra gente o que, que a gente tem que comer para ficar forte. Talvez eu tenha que te falar o que, que não é para comer, para parar de atrapalhar o seu corpo e ele manter essa resistência inata que você tem. Porque várias vezes, sim, claro que tu pode passar óleo de coco como hidratante, deve, ele é excelente, ele ativa a microcirculação, ele reduz as rugas e a aparição de manchas de velhice. O de coco é top, você passa no cabelo, na pele, você vai amar, tá? Então, assim, ó, é muito importante que você entenda que várias vezes ao dia o seu corpo mata, elimina centenas de câncer em seu corpo. Ai, meu Deus. Não, ai, meu Deus, é o quê? Só que quando você começa a duvidar da competência dele, quando você começa a botar medo e desconfiança no seu poder, o que se faz? Você baixa a sua vibração. Várias coisas fazem baixar sua vibração. Uma decepção, seja sentimental, seja uma frustração qualquer, raiva, ódio, ciúmes, medo, sensação de desempoderamento. Esses sentimentos, essas emoções, elas são ok, a gente sente, porque a vida, né, a gente está sentindo essas coisas, mas elas contribuem para baixar a sua vibração. A próxima coisa que acontece é o quê? Você vai amanhecer com ranha, você vai ter um herpes estourando, você vai ter uma coceira bizarra, uma micose aparecendo. Isso o que quer dizer? Você se desconectou do seu corpo, baixou a guarda, baixou a vibração, entrou em sintonia com coisas com coisas que não prestam. Por isso que a gente sempre fala, meu, fica em alto, seja feliz, tarará. É claro que às vezes não dá para ficar feliz, porque a gente está aflito, né? Tem coisas que são muito fortes. Perdi uma amiga recentemente, gente, eu não... Por mais que eu sei que eu tenho que ficar lá no alto, foi uma tristeza tão grande. Ela deixou uma criança muito pequenininha para esse mundo. E eu que estou gestante, quase parindo aqui, nossa, me arrancou o coração, tanto para ela, imaginando o que ela deve sentir, e a criança, eu não conseguia parar de chorar, né? Isso me fragilizou, tá? Aí eu pensava, não, mas eu preciso melhorar. Você deu tempo também de sentir cada emoção, só que as emoções, elas são que nem o tempo, tudo passa, sabe? Então, assim, ó, você talvez está numa situação onde você não consegue ficar feliz. Você está na depressão, você não consegue mais ficar trancado em casa. Tá. As plantas são os remédios que Deus, o universo, chama isso como você quiser, colocou à nossa disposição para resolver todos os problemas da nossa vida física. Todos os problemas da nossa vida física têm suas respostas na natureza. É esse grau de perfeição da criação que eu vejo na natureza. E é assim que eu vivo há mais de 10 anos. E eu estou muito grata por saber disso na carne, sabe? As plantas me ajudaram inúmeras vezes. Então, se você é uma pessoa assim, eu vou escrever aqui para você o nome de uma planta que você pode procurar nas lojas de produtos naturais. Essa plantinha é uma planta nativa da América do Norte, que não tem efeitos colaterais e não tem, como que a gente fala, tu não cria dependência, mas se você tomar ela como um chazinho, ela vai te ajudar a sorrir, mesmo quando não está muito afim de sorrir. E isso daqui vai ajudar. Por quê? Porque senão você fica preso naquela espiral para baixo, né? Você não tá legal, aí a vida não tá legal, aí você atrai coisas que não são legais, aí você não come direito, aí você não processa direito, e aí como você vê que você tá indo pior, você tá ficando pior, e por aí vai, não é? Tá? Então essa plantinha, ela vai fazer o quê?
Você não tá legal, a vida não tá legal, mas por algum motivo, que pode se chamar hipérico, de repente você está sorrindo, e esse seu sorriso atraiu o sorriso de uma criança quando você passeou na praça, que te embelezou o teu momento. Enfim, você está fazendo um equilíbrio, né? Por quê? Porque tudo que você for fazer que vai contribuir para a sua alegria, pense como você se sente quando você está apaixonado. Nada é importante, nada te alcança, não é? Então, assim, por quê? Porque a vibração, você antes de ser um corpo, e esses 100 trilhões de células e bactérias e tudo mais, você é pura vibração. Se a gente olhar, né, o núcleo da célula é 90% vazio. A gente é, se a gente pudesse nos ver, a gente é muito mais vazio do que matéria. Isso que mexe tão rápido que a gente não enxerga. A gente acha que aqui estou encostando em mim. Essa física quântica é um pouco puxada, mas é só para você entender que é vibração. Tudo é vibração. Música é vibração. Som é vibração. Pensamento é vibração. Quem conhece o trabalho do japonês Emoto? Que ele fez um trabalho onde pessoas se concentravam sobre as moléculas de água. E elas projetavam determinadas emoções na água, depois ele congelava e olhava as estruturas da molécula de água. E ele ficou vislumbrado. Quando eram sentimentos nobres, eu te amo, eu te quero bem, gratidão. As moléculas de água faziam os desenhos que era geometria sagrada, lindas, sublimes, que você fica olhando assim, parece que te passa uma coisa de paz. E de fato, o seu cérebro é 80% de água, seu corpo 70% de água. Agora, sentimentos ruins desnaturavam totalmente, ficava horrível. Você imagina quando você pensa torto, quando você pensa assim, coisas de ódio, hipérico, o nome da planta, eu escrevi aqui no chat. Você imagina quando você sente coisas ruins para você e tem muita gente que está com uma carência de amor próprio imensa. Isso é o problema também, sabe? Tá tão desconectado de tudo que acaba assim, tipo, bate o olho no espelho e só se vê feia, com os defeitos, não vê as coisas boas, né? Isso daqui contribui para desnaturar você. E essa desconstrução, ela prejudica o seu veículo, o seu tempo, tá? Então, assim, ó, eu sempre falo, se você estiver num momento que você não está pensando direito, pega um papel, uma caneta e começa a contar suas bênçãos. Quando você vê uma pessoa, por exemplo, tudo deficiente na rua, ou que tem, sei lá, alguma deformidade muito difícil, né? Não te dá aquele momento de, putz, e a gente reclama, né? A gente, nessas horas, tipo, tu passa ao lado de um acidente, tu vê uma cena terrível. A gente tem muita sorte, gente. Muitos de entre nós tem muita sorte. Então a gente, quando tu tá ocupada a contar tuas bênçãos, e daí tu escreve, daí tu vê que, nossa, na verdade eu tenho muita sorte. Tu consegue ficar tirando uns minutos para ficar grato. E o universo é assim. Quanto mais tu tá grato, mais ele te dá motivo para você ficar grato. Você entende? Agora, se você ficar focando nessas coisas que te afligem, ele vai te dar mais, porque é essa lei do causa e efeito. Então, a alimentação é assim, ó. Tá, Sofia, eu me dei conta que eu não tô gostando de mim tanto assim. Tu quer ver fazer um exercício simples? Vai na frente do espelho, na hora que você puder. No banheiro, pode ser que daí não tem ninguém te olhando. E aí você vai falar com o seu nome. Aí, por exemplo, eu vou falar, Sofia, eu te amo de todo o meu coração. E eu vou mergulhar nesses meus olhos. Por quê? Porque você pode achar que você consegue mentir para os outros, apesar de que energia não mente. Mas mentir para você, você não vai conseguir, tá? Então, assim, ó, talvez você não consiga falar isso com convicção. Aí você vai se dar conta do o quão você não está gostando de você. E é grave, é um problema? Não, é o caso da maior parte de nós. Mas o importante é você tentar criar essa reconexão, tá? Então, o que você pode fazer? Vai gradativamente.
Fala umas coisas que você consiga falar para você. Tipo, de repente, não sei. Nossa, hoje o seu cabelo tá incrível. Sorria para você. Comece a perceber essas coisas que faz que você é feliz de ser você, sabe? E tá, você saiu e fez uma coisa que, meu Deus, de novo, eu pisei em falsa, eu fiz isso daqui. Você volta pro espelho e você fala, eu te amo mesmo assim. Eu sei. Gente, as primeiras vezes que você vai fazer isso daqui, você vai tremer, você vai rir de besta, você vai chorar a beça, mas faça isso. Por quê? Porque essa reconexão com você, ela é fundamental. Eu sempre uso a imagem, né? Um copo. Vamos dizer que você é esse copo. Você só pode dar o que você tem, ok? Imagine, se você não gosta de você, como que eu posso te pedir de gostar do outro? De ter compaixão, consideração para uma onça? Não tem como, porque você não tem esse cabimento aqui, tá? Então, assim, a ideia é você sempre tentar se amar. Mas é egoísta isso daqui, Sofia. Mas o egoísmo também foi vendido como uma coisa ruim para você, sendo que é uma coisa boa, tá? Então, outra coisa que tu pode fazer. Projeto todas aquelas melhores emoções que você já sentiu em sua vida. Pode ser nos momentos que você se apaixonou, aquele pôr do sol que aquele dia você nunca mais esqueceu na tua vida, aquela revelação numa relação que te fez, sei lá, te dar conta de que aquela pessoa era sensacional, uma linda, momentos de vir com seus filhos, tudo que foi de melhor e de bom na sua vida. E projete tudo nessa água aqui, sabe? Com muita gratidão, com muito amor. Essa vibração de luz, de amor, são as mais elevadas que tem. Quando você está vibrando assim, você não é, como que eu posso dizer, você não consegue vibrar na mesma vibração do que doença, do que acidente, do que zika, porque você está em alta, tá? Então projeta tudo nesse copo. Vamos dizer que tu começa assim amanhã, que seja a primeira coisa que você for fazer. Talvez não mexa nem na alimentação. Já comece com sua água. Projeta tudo, tira uns minutinhos, projeta, agradecendo, agradecendo e toma essa água. Se você tá depressivo, deprimido, imunodeprimido, é a mesma coisa, tá? Você vai sentir um choque tão grande, pode até te derrubar no chão. Entende? Só que isso daqui é como se fosse assim, você tá falando o idioma do seu corpo e você vai provocar como se te chacoalhar de amor. E ao chacoalhar de amor, eu obrigo o seu corpo a levantar essa vibração. E com base nisso, o seu corpo vai melhorar. A integridade vai melhorar. Quando você começa a amar ele, quando você começa a escutar ele, a falar com ele, né? A trabalhar junto com ele, nossa, o que vai acontecer no seu corpo? Você não vai acreditar, sabe? E quem nunca soube o que era alimentação saudável, dar-se amor, respeitar-se, quando você vai começar a sentir seu corpo, você vai falar, meu Deus, eu não sabia que eu podia viver assim. Eu achava que aquilo ali era parte de mim, e não era. Então, é muito, muito, muito importante que você faça esses gestinhos. Então, como começar? Esse da água é muito bom. O que eu posso então comer, tá? O que brota da terra. Outra coisa que tu quer fazer é entender que quanto mais em seu estado natural, mais aquele alimento vai te trazer vida. Um alimento vivo te traz muito mais vida do que um alimento morto, cozido, tá? Mas como assim? Eu tenho que pegar o alface e sair comendo feito um coelho? Pode. Eu acho isso incrível. Mas tu pode também temperar ela com limão, azeite, sal. Tu pode fazer teu molhinho lá. Tu pode. Mas o que eu digo é que é assim, ó, tem vários níveis de medicinalidade da alimentação, vamos dizer, né? Mas saiba de uma coisa, que já a alimentação baseada em planta, ou seja, o que brota da terra, já é medicinal. Então, se você está acostumada a comer aquela coxinha, tomando aquele café com leite com açúcar refinado, tudo isso são bombas. Isso daqui não é papo da Sofia que está querendo convencer você de virar veg. Não, não, não. São papos de, como se chama?
nutricionista, entende? Tem uma menina, deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui para vocês. Ela fez um trabalho e ela publicou os ingredientes, os alimentos que mais matam no Brasil, tá? E os alimentos que mais matam no Brasil é basicamente o que a população come, que é o quê? Refrigerante, salgadinhos, sorvete, pizza, hot dog, como a gente fala, né? Então, assim, é bem complicadinho. Por quê? Porque, tipo, por exemplo, eu vejo nas universidades, eu estou lutando para revolucionar a alimentação nas universidades. Porque é ali que tu vê como uma nação investe no seu futuro. Porque o seu futuro está nas universidades. Os próximos médicos, advogados, engenheiros, né? Eles estão na universidade. E o que eles têm para comer? É isso. Sorvete, salgadinho. Olha só. O nome da menina é Michelle Schoffel. Ela é uma nutricionista. Isso ela publicou em, acho que 2010, se não me engano. Ou 2011, perdão. Os piores em alimentos, né? Do menos pior até o pior. O menos pior é sorvete, salgadinho de milho, pizza, batata frita, salgadinho de batata, bacon, cachorro quente, rosquinhas, refrigerante e o pior de todos, refrigerantes diets, né? Então, assim, realmente, assim, a gente tem que se dar conta de que nós estamos comendo calorias vazias, por isso que tu pode estar de sobrepeso e desnutrida ao mesmo tempo. É impossível, Sofia. Não é impossível. A América do Norte está com uma epidemia de tripla obesa, totalmente desnutrida. Tudo que o corpo precisa não tem. E eles estão assim, entende? Então, assim, ó, o que a gente precisa é se conscientizar de que a gente está fazendo muita coisa errada nessa vida. Por isso que a gente tem esse momento onde tudo parou para a gente dar uma olhada, sabe, uma panorâmica assim e ver o quê? O que não está valendo para o futuro que a gente precisa mudar? Muita coisa, ok? Tudo que é incoerente, que não faz bem nem para o planeta, nem para você. E não adianta pensar, não, faz bem para mim, então o planeta... Não. O que não faz bem para o planeta, não vai fazer bem para você. Você não consegue ter um planeta não saudável e seres saudáveis nele, e vice-versa. Porque seu ambiente, este veículo, este sistema está inserido dentro de um sistema maior. Está tudo conectado. E você e eu somos um conectadíssimo também. Tá? Então não adianta. Nós estamos extremamente interconectados, só que a gente perdeu isso de vista. Então, se eu cuido do solo, eu vou ter alimentos de qualidades. Hoje a gente está com esse problema. Por que eles te colocam farinha de trigo enriquecida em ferro e ácido fólico? Como se fosse assim, a gente está te fazendo um favor. Esse alimento dos deuses está tão incrível, mas além disso, a gente enriquece ele ainda mais para você. Mas a triste verdade por trás disso é que eles estão judiando tanto dos solos que os solos não têm mais os elementos que o nosso corpo precisa, que deveriam estar se encontrando nesse alimento em primeiro lugar. Então, eles fazem suplementação química, sabe? E isso faz com que a gente está se alimentando tudo errado. Então, assim, ó, primeiro gesto pela manhã, nós vamos tomar muita água, cheio das bênçãos, das gratidão e das orações. Isso já vai ajudar seu corpo, porque cada noite ele vai fazer esse trabalho de, como a gente fala, de purificação, de limpeza. Aí o que acontece? A maior parte da galera come muita noite e come muita coisa, frita, creme, assada, produtos animais e álcool, né? Aí ao invés de descansar à noite, eles acordam cansados pra caramba, com aqueles olhos de panda pretejando aqui, né? Arrotando a janta ainda. Por quê? Porque o corpo, ao invés de descansar, ele teve que arregaçar as mangas e tentar limpar, porque ele estava digerindo ainda, sabe? Pote de vidro, eles... Eu gosto de vidro, porque o vidro ele não tem troca, né? Como o plástico, por exemplo. O vidro e tem essa pegada da sustentabilidade.
né? A gente tenta cuidar disso ao máximo também. Mas enfim, então assim, ó, 3 horas antes de dormir, você também deveria se abster de comer, sabia? Por quê? Porque ao invés de descansar à noite, ao invés de poder limpar, passar a vassoura dentro do seu corpo, que ele faz à noite, ele está digerindo. O certo é ele poder fazer essa limpeza diária, porque todos os santos dias ele limpa, ele faz a limpa. Olha só que beleza. E daí quando você amanhece, que você toma muita água, você faz o quê? Lembrando da linfa, do início do nosso papo, ele vai ajudar a eliminar essas toxinas através dos rins, certo? O lance do limão. Quem está tomando limão com água de manhã? Tome esse limão. Por favor, faça isso. Sabe? Ah, mas o limão não é ácido? Ele pode ser azedo, assim, essa sensação, mas no corpo ele tem um impacto alcalino. É uma das frutas que tem o poder de resgatar a sua saúde, a mais impressionante que eu já vi na vida, tá? Então pega lá e, por favor, já que a gente sabe que esse alimento brota da terra, dê força. Quem que falou? Devemos muito aos agricultores, Hélio. Gratidão, sabe? Pequenos produtores, vocês moram no meu coração, eu nunca vou falar isso o suficiente, sabe? Vamos amar a terra, vamos amar quem produz com amor alimentos de verdade, sem veneno. O veneno é assim, é mais uma demonstração de que a gente não entende como funcionam as coisas. É que nem o remédio. Por que remédio químico? É que tu não entende como funciona o corpo. A febre, por exemplo, ela é uma dádiva. Ela faz parte de um processo do corpo criando imunidade. A gente tem que parar de ter medo das coisas erradas, de ter nojo das coisas erradas. E é isso que eu vejo nessa sociedade, sabe? Eu ensinando criancinhas a plantar pé de tomate, elas estavam metendo a mão na terra, assim como eu, nojo. E eu ficava pensando, meu Deus, terra! Quando você faz compostagem na sua casa, você pega essa terra preta, cheia de nutriente, nossa, cheira tão bom, dá vontade de comer. Eu conheço gente que prova até, sabe? Mas não, sem medo. Agora passa aqueles produtos só porque vem num frasco rosa comprado na farmácia, caveira pra caramba. E é porcaria, e não tem nojo. Eu tenho nojo. Eu passo óleo de coco. É assim mesmo, sabe? Então, assim, ó. Água, água com limão depois. Depois tenta, no seu almoço, se você tiver que jantar, faça uma janta leve, cedo, sabe? Dá um tempo nessas coisas que dão só trabalho ao seu corpo, que são os estimulantes, café, chá, álcool, aqueles energy drinks, né? Dá um tempo, você não precisa disso tudo. Se você não sabe como se livrar do café, eu tenho no meu canal do YouTube um vídeo sobre isso, tá? Você pode olhar como parar com café. Anne Sofia Bertrand, você vai me achar lá. Enfim, e tenta priorizar alimento de verdade. Ah, Sofia, mas é muito puxado para mim, eu não consigo. Lá. Ó, quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente dá um jeito. Quando a gente não quer, a gente arruma uma desculpa. É só isso que eu tenho para falar para você, tá? Uma coisa por vez. Cada passinho conta, ok? Então, assim, ó, pode ser sua intenção. De repente, essa semana, você só acrescenta limão na sua vida de manhã. Depois, você quer ver se seus rins funcionam? Você pode fazer xixi num copo de vidro, no primeiro xixi da manhã, e você tenta olhar no sol. Se você vê alguns sedimentos, sabe umas coisinhas boiando? Ah, Sofia, nojento? Ah, cara, de novo, nós estamos com nojo das coisas erradas. Isso daqui é o funcionamento do seu templo. Isso daqui é sua saúde, tá? Se tiver sedimento na água, é muito bom sinal. Quer dizer que seus rins estão filtrando, você está eliminando toxina. Muito bom, muito bem. Já pelo menos isso, né? E aí, isso mesmo, o Wagner falou tudo. A fruta, ela concentra o maior raio solar. Que isso me leva a falar para vocês de novo dessa frequência vibratorial. Quando vem uma pessoa muito doente para mim, talvez vai surpreender vocês, mas naquela hora, nutrição não me interessa. O que interessa é eletricidade. Mas como assim? Porque eletricidade e frequência vibratória é a mesma coisa.
Você fala ali embaixo do corpo, você obriga ele a vibrar no alto. E quais são os alimentos que têm mais eletricidade, mais vibração? Aqueles que estão mais próximos da fonte, aqueles que estão pendurados lá no topo das árvores. Então, frutas como maçã, limão e uva são as 3 mais poderosas astringentes, né? Elas fazem uma limpa pesada no corpo. Essas daqui é o trio que, se você puder comer, tá legal. Se você conhecer gente que produz sem veneno, é muito melhor ainda, é claro, né? E aí, assim, ó, tenta minimizar a exposição ao calor, tá? Do seu alimento. Por quê? Porque dentro do seu alimento você tem os bichinhos, vou chamar eles assim, de enzimas. Mas o que elas fazem? As enzimas, elas protegem o alimento, elas impedem que ele envelheça antes da hora e tudo mais, mas uma vez que você ingere, eles também participam do seu processo digestivo, sabia? Participam. Então, o que acontece? Quando você come, meu bebê tá adorando esse papo, tá dançando. Quando você come esses alimentos cheios de vida, você sente imediatamente como você fica vivo para dentro. E é mais uma oportunidade de você dar muito graças a Deus. Gente, se você fizer um dia, por exemplo, Sofia, então não tenho, você vai me falar de ingredientes caros, eu não tenho, tá? Ok, esquece então esses ingredientes caros, vai comprar daquelas melancia gorda. E de repente no quintal você tem um pé de manjericão. Como assim? E você passa o dia inteiro comendo melancia, fazendo batidas de melancia com manjericão. Eca, melancia com manjericão. Experimenta antes de falar eca. É uma divinidade. Você pode passar o dia inteiro só no jejum de melancia. E melancia com manjericão, melancia com gengibre, uns cubinhos de gelo, bate, coa e toma. Você vê como que você se sente no final do seu dia, você vê como você vai dormir, e você vê como você acorda no dia seguinte. Tá? Você pode fazer isso vários dias seguidos? Pode. Sem risco. Não faça isso 40 dias sem acompanhamento médico, especialmente se você vem de uma alimentação muito poluída, muito industrializada. Por quê? Porque quando você come trash, o corpo é muito inteligente, ele protege você das toxinas, mas ele acumula várias. Ele coloca dentro de umas cápsulas, dentro do corpo, muitas vezes no fígado, e ele simplesmente vai evitar que elas entrem em contato com o sistema para te poluir. Só que quando você começa a trabalhar junto com o corpo, você fala, vamos se limpar, vamos ficar incrível, ele vai soltar as toxinas da corrente sanguínea para eliminar. E aí, quando você sente essas toxinas, elas te dão, às vezes, umas que chamamos de crises de cura. Aí pode ser diarreia, dor de cabeça, um mau hálito horrível, sintomas de gripe, tudo isso, entende? Então, isso que não dura. É o tempo que essas toxinas repassam o seu corpo antes de ser eliminado de vez, sabe? Então, é bom você ir acompanhando o seu corpo. Muita água, água boa, usa o filtro de barro, coloca umas velas com carvão ativado, sabe? Se você encontrar uma água de poço aí que você possa colocar lá dentro, melhor ainda, do que essa água cheia de flúor e cloro e, né, essas coisas. Tenta dar um tempo, se você quiser fazer um dia por semana desse jejum de melancia. Não gosto de melancia. Faça com melão. Mas não gosto de melão. Faça com, sei lá, maçã, fruta que tu quiser. Você vai gostar, sabe? Tenta maneirar. Se você quiser, tenta limitar o cozido só uma vez por dia. Tenta ficar, né? Enquanto ainda tá quente, fica mais fácil. Quem que precisar de recursos, no meu blog, que é pondasofia.com.br, tem muitos e-books, onde tem muita receita. Você pode comer uma sopa crua. Como assim? Ela é gelada? Não. Ela só não é cozida. Você vai comer ela morninha, porque você não come as coisas 50 graus pelando até o ponto de se queimar a boca. Você come assim, que nem a temperatura que a vida tolera. Os alimentos vivem até 42 graus. Se você tomar uma sopa que está em 42 graus, você tem a sensação de tomar uma sopa quente. Só que ela é viva ainda. Entende? E aí esses pequenos bichinhos, essas enzimas do bem, esses alimentos vivos, eles vão contribuir para manter o seu corpo forte. E que é isso? Qual que é o resultado disso?
Então, Thaís! Então, o que que acontece? Quando você está forte no seu corpo, você pode ser imerso num ambiente extremamente contaminado. Como eu falei para vocês, por conta da sua vibração, você não vai ser, você não vai coincidir com essa vibração de doença. Parece milagroso, parece mentira, parece bom demais para ser verdade. Mas, gente, como eu falei, não é porque você não acredita que invalida uma verdade. Física quântica é uma coisa que dá certo. E é inacreditável, você entende? Por isso que as pessoas caracterizam aquilo ali de milagre, porque elas não conseguem acreditar como que é possível você ser imerso num ambiente, por exemplo, de doença e você não contrair aquela doença. Eu sei que eu não tenho, por exemplo, medo de abraçar uma pessoa que é resfriada, gripada. Por quê? Porque eu sei que não condiz com a vibração. Então, a probabilidade de eu tomar aquilo ali, não. Forno de micro-ondas, a Leila que está perguntando. Não brinque. Não brinque com isso. Se desfaz aquilo ali. Por quê? Porque mexe com a estrutura molecular dos seus alimentos. Você não quer que isso aconteça. Entende? O seu corpo ele não tem necessariamente ele pode não saber aproveitar um alimento, por exemplo, você vai suplementar ferro, tá todo mundo suplementando ferro lá, num comprimido, né? Só que para o seu corpo, aquele comprimido, ele não sabe o que que é, ele não entende que aquilo ali é ferro. E as pessoas tomam pensando, não, agora não preciso me preocupar que tomei meu ferro. Negativo. Agora, se você, por exemplo, toma um suco verde, com uma dimensão de muita vitamina C e folhas verde escura, o ferro está no verde escuro e a vitamina C é para você firmar e aproveitar ele bem. Tu vai tomar, ele sabe imediatamente, tomou, aproveitou, dentro de 15 minutos, nossa, sua recarga foi ótima. Agora, você toma aquele comprimido, está cientificamente estudado, o aproveitamento está entre 22% e 56% apenas desse suplemento oral. Além de fazer o quê? Sobrecarregar seu sistema excretor, que a gente já falou que ele está como? Saturadíssimo. Então, será que é o caminho? Não sei, eu acho que não. O forno de micro-ondas é a mesma coisa. Teve uma menina de 8, 9 anos que fez uma experiência que eu postei, que deu ficou viral na minha página do Face. Ela pegou água, que ela aqueceu no micro-ondas, e ela colocou uma batata doce, né? E uma outra batata doce normal. Uma era regada com água da torneira, nada milagroso, e a outra era regada com água de micro-ondas. Sabe o que que aconteceu com a batata regada com água de micro-ondas? Morreu. Preciso falar mais alguma coisa? Né? E de pensar que eles aqui, essas mamadeiras dos nossos filhos no micro-ondas, né? Arranca o coração, né? Pois é. Então, assim, eu acho que se eu posso comentar sobre prebiótico e probiótico, certo? Ok, eu vou falar agora. Qual que é o segundo cérebro do seu corpo? Aquele que está mais atacado, né? Neste momento, que é o nosso intestino. Todos os problemas, quando não são neurodegenerativos, geralmente ele pega você bem no intestino. E sabe aquela quando você tem um pressentimento, uma intuição, parece que nas tripas que vai te falando, aquilo aí, eu não sinto essa pessoa, ou sei lá, né? Então, porque o intestino, ele é muito, muito vascularizado, ele tem muitas células neurais também, e você deveria confiar muito mais nele. Isso aqui, o que acontece? Ele é totalmente vascularizado, né? A parede do intestino, ela faz contato entre o que você bota para dentro e a sua corrente sanguínea, certo? Imagina, você come vamos pegar o exemplo de um animal. Um animal ainda em indústria, que está lotado de antibiótico porque estava com leucemia crônica, cheio de pus, etc. e tal. Desculpa falar as coisas, mas é isso. Aí você vai comer. Já não brotou da terra, então não é porque você come e sobrevive que quer dizer que aquilo ali é bom para você. É só porque seu corpo é muito resiliente, certo? Você tem um intestino muito, muito comprido. Então, esse alimento, que já era morto antes de entrar na sua boca, morto igual decompondo, certo? Quando ele chega no seu intestino, ele está super mega decompondo. E como não tem fibra nesse alimento, nem no resto da alimentação convencional da galera, ele pode ficar lá parado meses. Meses. Então, tu tem um cadáver decompondo junto em contato com sua corrente sanguínea. O que ele está soltando através da parede do seu intestino?
toxiníssimas, toxinas, ok? Isso faz com que você entre em acidose. Então, as pessoas... E o que o intestino vai fazer para se proteger? Ele vai tentar engrossar a sua parede. Ele vai tentar limitar a comunicação, essa permeabilidade com esse alimento que está agredindo tanto, sabe? Então, qual que é o papel do prebiótico nisso daqui? A flora intestinal, as bactérias do bem que estão contribuindo para ajudar a decompor os alimentos, para tirar as toxinas e tudo mais, ela sendo prejudicada tanto quanto a flora dos organismos que tem na Terra para produzir os nossos alimentos com esses tratamentos químicos e poluição. Então, quando você come probióticos, né, que são os fermentados, os kombucha, as coisas que tu faz na salmoura e tudo mais, você tem esses bichinhos do bem que voltam para a sua flora intestinal e contribui a fazer o quê? A ajudar você nesse processo de aproveitamento metabólico, certo? Então, é bem importante que você inclua eles na sua alimentação, se você puder, né? E é isso que é muito importante, que as pessoas entendam. Se você cuida de alimentos vivos, ou que vem da terra, você faz um jejumzinho de vez em quando, você toma bastante água. Outra informação. Quanto de água eu tenho que tomar? Você pega o seu celular, você vai fazer 0,034, vai ter digitar que vocês vão me perguntar, multiplicado pelo seu peso. Essa é a quantidade de água que você tem que tomar por dia. Quantidade de água por dia. Tá, é claro que se você está, por exemplo, se encontra num quadro de sobrepeso significativo, vai dar umas quantidades de água absurda. Aí já não se aplica tanto, né? Mas assim, muitas mulheres, por exemplo, não bebem água suficiente. Elas são extremamente desidratadas. Ah, não, porque senão toda hora eu vou fazer xixi. Gente, é tão importante. Auxilie seus rins, o seu sistema excretor. Beba no mínimo 2 litros de água. Ah, mas sempre esquece. Anda com a tua garrafa, coloca uma garrafa em todos os cômodos que tu sempre passa, viu a garrafa? Hop, e toma, sabe? É para fazer 10 a 12 vezes xixi por dia. O xixi tem que ser clarinho, esse cheiro. Senão você está desidratado. Se você espera sede para beber, você já está desidratado. Homens são incríveis de desidratação. E um corpo sem água não é um corpo que funciona. Se eu falo para você que o cérebro é 80% de água e você fica desidratado, que tipo de pensamento você está emitindo, produzindo? Né? Então, assim, ó, eu sei que é muita coisa. Leila perguntou do leite, eu imagino que tu está querendo saber de leite de vaca, né? Eu tenho feito uma aula sobre os laticínios. Os laticínios são tão ruins quanto os produtos animais. E sabe aonde que eles pegam? Olha que interessante. Como nós não somos bezerro, mas a gente é mamífero, a gente é receptível à química contida no leite, nos laticínios, né? E só que eles são extremamente inflamatórios, ácido pra caramba. Tem crianças que têm sangue nas fezes por causa do leite de vaca, né? E o que acontece? Você fica lá inflamado. E leite é secreção mamária de uma vaca que está com o bebê. Ou seja, para quem não entendeu, as vacas só têm leite quando tem filhote. Ou seja, as vacas estão mantidas em estado eterno de lactação através de estupro, abuso físico e tudo mais. E você está roubando o leite de um recém-nascido que vai tomar leite de caixinha e sacrificar dentro de poucas semanas para fazer a carne mole, está acorrentada, enfim, essa parte é muito triste também, se você tem consideração, vale você considerar essa informação. Mas como que o leite de vaca prejudica você? Já que você não é bezerro, e que já que isso daqui acidifica você, e já que tem a ver com o sistema reprodutor, o leite... As primeiras manifestações somáticas de doença que ele vai dar vai ser câncer da mama, câncer do útero, mioma, ovário policístico, câncer da próstata. É inacreditável. Eu tinha uma cliente, né? Eu estava dando aula de francês para ela, em inglês também. E aí ela estava com nódulos no seio. E ela não sabia. Daí, quando ela me informou disso, eu falei, corte agora os laticínios.
dentro de 2 semanas sumiram os nódulos. Ela voltou a ver a médica, e a médica ficou assim, deslumbrada. Nossa, o que aconteceu com você? E daí ela falou, eu cortei os laticínios. Nossa, então que bom, eu fico muito feliz. Você entende? Nem a médica sabia disso. Então, é muito importante que você saiba. Você pode fazer leite de tudo e mais um pouco. Tem um senhor que eu atendi que falou assim, a sua alimentação é muito pobre, porque ele vinha da França, né? Imagina, mexer com a alimentação dos franceses, eles ficam agressivo. E daí o cara comia convencional, produtos animais, era bifão com batata frita, aquela rodela de salada e tal. E aí ele fez assim, ele falou, nossa, que pobreza. Daí eu falei, cara, você tem um leite. Eu tenho 15 tipos de leite diferentes. Daí ele olhou para mim assim com aqueles olhão. Daí eu falei, eu faço leite de aveia, leite de arroz, leite de girassol, leite de amêndoa, leite de coco, leite de caju, leite de inhame, enfim. Eu faço leite de milhões de coisas, entende? Então eu não preciso fazer. Você pode fazer leite de semente de melão. Enfim, inventa, sabe? E aí a diferença, né? Imagina a variedade nutricional que eu recebo. O meu corpo tem nutrição em excesso. Mas é sério, é grave isso daqui? Não. Só que eu não posso comparar, por exemplo, os meus valores de básico, eles não se encaixam com o da sociedade, porque a gente está tão acostumado a ter uma alimentação muito pobre que esses valores padrão para mim não servem. Olha o grau. E o seu corpo é muito inteligente. O que ele não precisar, ele evacua, ele tira. Pronto. Quem se alimenta de fruta cosa, Wagner, não precisa mudar a sua relação à ingestão de água. Na verdade, tu vai ver que tu talvez não precisa tanto de água, né? Tua pele vai dizer, talvez tu não... Mas eu vou te falar, eu tenho uma alimentação bastante aquosa, assim. Mas eu sinto vontade, eu amo beber água. E agora na gestação nem se fala, né? Que eu tô bebendo água feito um poço sem fundo. Porque eu tô bebendo para 2 e líquido amniótico, enfim. Mas pode tomar tranquilamente, assim. Você não vai passar mal de tomar água, né? Tem que tomar muita água para passar mal. Então vai tomando pelo menos 1 litro de manhã, 1 litro de tarde. Se você é uma pessoa assim, com peso meio que na média, mal não vai fazer, sabe? É bem importante. Tá, então, gente, eu não sei, eu acho que a gente pode falar de muita coisa. Eu acho que tem material para a gente ficar falando uma semana. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Eu posso deixar em aberto para vocês que, se vocês tiverem mais perguntas, a gente pode falar outra hora. Vocês podem escrever para mim, né? Eu atendo pessoas também, eu dou orientações para reestruturar esse perfil alimentar, se você não sabe por onde começar. Eu tenho um canal do YouTube com muitos vídeos educativos, com informações simples, com esse tipo de linguagem, que vocês podem aproveitar e curtir. Tem muitas receitas, por exemplo, para quem vai falar, não, eu não abro mão do meu queijo, por exemplo. Eu conheço isso. Por quê? Porque tem ópio no queijo, sabe? Isso também é um papo bem interessante que eu posso explicar. É da natureza, não é mal, mas tem muito queijo. Vou postar para vocês meu nome aqui. E aí, tendo muito ópio no queijo, a gente fica muito apegado, né? Porque a gente tem receptores opioides. Isso daqui é devido à nossa condição de mamífero. Isso é normal. E aí, quando tu faz um queijo, 10 litros de leite faz 1 quilo de queijo. Então, ele é extremamente concentrado. Se você come queijo hoje, amanhã você vai querer muito comer queijo também. Entende? Que fica no seu corpo, assim. A gente é muito receptiva. Porque quando você mama, a natureza, né, tipo, o bebezinho que mama, ele tem que querer mamar compulsivamente e apagar em seguida para deixar o corpo se desenvolver, né? O leite de vaca, a gente não é bezerro, mas a gente tem os receptores que dá um encaixezinho legal. Então a gente é muito receptivo quanto a isso. Então, quanto mais você come, mais você quer daquilo ali. Mas eu falo, eu sou francesa. Tem mais queijos no dia no ano da França, né? Então, se eu conseguir me fazer dos queijos, você também consegue. Porque os queijos franceses são incríveis e deliciosos, tá? Mas
Eu ensino vocês a fazer outros queijos no meu canal do YouTube, ok? Não atendo no instituto, eu atendo pela internet, tá? Então a gente pode falar pelo WhatsApp, vocês podem entrar no Telegram, vou montar um grupo também. Eu tenho uma página no Facebook que se chama Dicas da Sophie, certo? Eu tenho Instagram e esta live está aí, está gravada, ou seja, vocês vão poder assistir a hora que vocês quiserem e puderem também. Vocês podem compartilhar, que a gente vai ficar muito, muito grato. E é isso. Um abraço de coração para todos vocês, que fiquem bem. Tenta começar a se tratar com mais amor, se dê mais amor, que você vai ver que daí você vai querer que cada gesto assim que você faz com o seu corpo seja uma declaração de amor, porque isso vai mudar totalmente o seu astral. Aí você não fica tão refém, não está falando, esses medos, né? E se eu puder ser um instrumento para sua mudança, para você começar de vez, meu, por favor, entre comigo, vai ser um prazerzão, sabe? E eu fico muito feliz pelos comentários, pelo amor, pelas lindas vibrações que eu senti de vocês. E a gente se fala, se vê logo mais. Um ótimo dia, uma ótima semana. E é isso. Até logo. Eu vou passar todos os canais para vocês, daí a gente fica em contato. O Instagram é mais para vocês. Agora eu vou postar. E vocês vão ver que essa alimentação baseada em pode ser muito legal, muito rica, muito variada, tá bom? Um grande abraço para vocês todos. Fiquem bem.